Oi, turma. Do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem de hoje é apreço, dando sempre graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo. O universo é uma corrente de amor em movimento incessante. Não lhe interrompas a fluência das vibrações. Nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento. Considera sagradas as tuas obras de obrigação, mas não te esqueças do minuto de apreço aos outros. Os pais não te discutem o carinho, entretanto, multiplicarão as próprias forças com o teu gesto de entendimento. Os filhos anotam-te a bondade, no entanto, experimentarão novo alento com o teu sorriso encorajador. Os colegas de ação conhecem-te a solidariedade, mas serão bafejados por renovadora energia perante a reafirmação do teu concurso espontâneo, e os companheiros reconhecem-te a amizade, contudo entesouram estímulos santos em te ouvindo a mensagem fraterna. Ninguém pode avaliar a importância das pequeninas doações. Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor ou um bilhete amistoso conseguem apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Não nos reportamos aqui ao elogio que estraga ou à lisonja que envenena. Referimos-nos à amizade e à gratidão que valorizam o trabalho e alimentam o bem. Por mais dura seja a estrada, aprende a sorrir e abençoar, para que a alegria siga adiante, incentivando os corações e as mãos que operam a expansão da bondade infinita. O próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não se lembre de sustentar o sol, para que o sol aqueça em seu nome, o último verme na última reentrância abismal. A questão da gratidão, ela é muito forte na vida da gente, né? A gente já falou isso bastante em vários textos, como é importante a gente dar graça por tudo aquilo que a gente tem, seja pouco ou muito, que a gente seja pessoa grata, né? E a gente tem que ser grato com um lápis, que eu consigo segurar, que eu consigo escrever, que tem ponta, que deixa eu expressar aquilo que eu sinto através do seu movimento na minha mão, num pedaço de papel. A vida da gente, ela é tão, né, se a gente for olhar as coisinhas pequenininhas, bem pequenininhas, como elas são importantes na vida da gente. Como eu falei esses dias atrás, né, eu assisti um vídeo do nada, se é que a gente pode acreditar do nada, né, ao acaso, se é que a gente pode acreditar no acaso, a gente não acredita, nós espíritas não acreditamos em acaso, e eu liguei o YouTube e apareceu um vídeo para mim, não coloquei na busca, apareceu. O médico dizendo que 2 cravinhos por dia tira a dor de cabeça, tira a dor do corpo, ameniza a fibromialgia, não precisa mais de analgésico, a gente pode trocar uma coisa pela outra. Eu falei, 2 cravinhos? Coisinha de nada assim? Falo de novo dessa história, mas não estou dando receita para ninguém. Para mim, foi ótimo. 2 cravinhos por dia e tiraram dor. Eu estava tomando Mioflex todos os dias, que além de ser analgésico, ele é relaxante muscular. É pesado para o rim. Eu troquei uma coisa pela outra e tá dando efeito. Mas para mim, não tô dizendo que para vocês podem dar certo. Procure um médico antes de fazer qualquer coisa. Eu não tenho pressão alta, eu não tenho problema nenhum, a não ser a minha comorbidade. Então, para mim, deu certo. E o que eu quero dizer com isso? Por que eu tô voltando? O mesmo exemplo, mas uma situação diferente, né? Um negocinho de nada, um cravinho. Mexe com um corpo de 1,73 de altura, todinho. Porque dor, para quem tem fibromialgia, sabe o que eu tô falando. Dói tudo. Dói cabeça, dói articulação na jungular, dói a boca, dói atrás do olho, dói a nuca, dói. Dói tudo. Então, 2 cravinhos consegue tirar essa dor diária. Quando eu tô com a crise de fibromialgia, né? Quando eu tô sentindo alguns sintomas da fibromialgia. A crise não, a crise tem que ser coisa cavalar mesmo, tem que ser remédio
para matar um leão. Mas a dor do dia a dia, o cravinho resolveu. Para um corpo de 1,73 de altura. Então, para vocês verem como tem coisas pequenininhas que a gente pensa que não tem significado nenhum, que não tem o porquê de existir, né? Só para dar gosto na comida ou dar gosto no suco, alguma coisa assim, um chá, e faz um bem danado, né? E às vezes a gente, como eu acabei de falar do lápis, né? Graças a Deus, inventaram isso aqui, né? Ah, mas já inventaram até lapiseira, já inventaram tanta... Não, mas eu prefiro isso aqui. Como isso daqui é a melhor invenção que já tiveram, né? Quando a gente está pensando em alguma coisa que a gente precisa... Eu, pelo menos, sou muito saudosista, então eu gosto de escrever meu dia a dia, faço diário, né? Depois eu volto, leio meu diário. Se não fosse isso aqui, como é que eu ia escrever, né? Aí a gente para e pensa um negocinho tão pequenininho, né? A pontinha de nada. Escreve livro. Se deixar, escreve um livro. Aqui eu posso colocar todos os meus sentimentos na ponta dele e ele vai transcrever, ele vai colocar no papel aquilo que eu tô sentindo. Olha o tamanho disso aqui. E às vezes olha o tamanho do meu sentimento. E a gente não dá valor. É tão, né, prático, é tão comum, né? Todo mundo tem coisa melhor, como falaram, né? Tem lapiseira, tem caneta, mas um negocinho desse aqui, ele é bom para tanta coisa. E a gente já parou para pensar quem inventou? E agradecer quem inventou, né? Ontem a gente estava falando, graças a Deus, teve um cara que inventou ventilador. Nós já paramos para agradecer as pessoas que inventaram coisas que hoje são boas para nós? Nós já paramos para agradecer o pai e a mãe que colocaram a gente no mundo e deram a oportunidade da gente nascer, renascer, reencarnar? A gente agradeceu porque a gente consegue ver, ouvir, falar, sentir. A gente agradeceu a Deus pela nossa vida. A gente agradeceu porque tem comida, porque tem uma casa. Pode não ser própria, mas tem um lugar para voltar, para acolher. Aqueles que têm animais já agradeceram que tem o seu animalzinho que fica ali abanando o rabo na hora que você chega, pulando de alegria porque você voltou para casa. Hoje eu cheguei em casa, cheguei um pouco mais tarde, meu cachorro não tinha comido ainda. Aí eu fiquei preocupada. Falei, se eu geralmente, quando tenho companhia, eu gosto de viajar, ficar 2, 3 dias fora. Falei, será que às vezes que eu fiquei fora, ele também demorou assim para comer? Hoje ele não tocou no prato, enquanto eu não cheguei. Ele espera eu chegar, para ele comer, para ele sujar o quintal, para eu limpar. Eu olhei para ele e falei, Mike, você hoje não comeu, meu filho? E aí? Não pode ser assim, não pode ficar esperando eu voltar para casa para você comer. Né? Então, você já agradeceu hoje aquele animalzinho que fica sem comer quando você não está em casa? Até isso, até esse sentimento eles têm por nós. Ele já tem aquela rotina, quando ela chega, aí sim eu como, aí sim eu sujo o quintal, aí ela volta aqui para limpar o quintal. Já tem a rotina. Então, agradeça, né? O apreço que a gente tem pelas coisas, valorizam elas. Pelas coisas que eu falo, não é coisa material, por tudo, né? Por um filho que você tem, por um pai que você tem, por uma mãe, por um amigo. Outro dia o texto falava sobre amizade. Eu, quando falo de amizade, eu arrepio, eu choro, eu me emociono, porque as melhores companhias, a melhor parte, assim, de tanto na hora que eu tô precisando, que eu tô ruim ou como eu tô boa, quem segurou a minha mão grande parte do tempo foram amigos. Então, eu tenho meus amigos como meus irmãos de jornada mesmo. Eu tenho um sentimento muito forte. Tanto é que para aqueles que eu amo mesmo. E eu falo, eu amo você. Eu não fico guardando essa palavrinha dentro de mim, não. Eu falo, eu amo. E quando eu falo eu amo, é porque é para qualquer coisa. E meus alunos eu ensinava isso também. Às vezes vinha aquelas crianças, né? Sempre vem, né? Os puxa-saquinho de presente lá que vem fazer cartinha. Eu te amo, professor. Eu falava, não ama, não. Escreve aí que gosta de mim, mas não escreve que me ama. Quem é meu aluno vai falar isso para vocês. Vai falar, ela não deixa ela fazer cartinha, eu amo a senhora não, porque
Eu sempre falava para eles, gostar, hoje vocês gostam, eu dou uma nota vermelha, daqui a pouco vocês não gostam mais. Agora, o amor é aquele que quando eu der nota vermelha vai falar, eu continuo gostando dela. Não gostei do que ela fez, mas dela eu continuo gostando, então eu amo, né? Amor é isso. Amor é eu sair da escola e o aluno continuar me procurando, continuar me cumprimentando, né? Isso é amor. Agora, eu ontem mesmo, foi ontem? Acho que foi ontem ou antes de ontem, eu sentei um pouquinho lá fora, antes de ontem. Sentei um pouquinho lá fora na calçada para pegar um pouquinho de sol. Só que não precisa pegar um pouquinho para ficar preto, não, né? Não precisa ficar embaixo do sol muito tempo, não. Eu fiquei um pouquinho só e já fiquei toda vermelha. Eu fiquei coisa de 15 minutos lá fora, 15, 20 minutos. Passou um aluno que, quando foi meu aluno em sala de aula, pequenininho, ele pulava de um lado, ele pulava do outro, ele vinha aqui atrás fazer massagem, ele pulava no meu colo, ele agarrava meu pescoço. O moleque passou na rua, ele mora na esquina de casa. Ele passou por mim, ele fingiu que não me viu. E era da turminha do Eu Te Amo. E eu falava para ele, não fala que ama. Porque eu já sei, a gente como professor, a gente sabe, né? Aqueles que futuramente vão ser mais amigos, outros que não estão nem aí. Eu sentia que ele ia ficar desgarrado. E eu sempre falava para ele, então fala que gosta de mim, não fala que ama. Mas ainda assim, né? A gente sabe que vai passar por isso, que vai ter alunos que não vão olhar na cara da gente, tudo, vai ter alunos que vão continuar colado pro resto da vida. Eu agradeço os dois. Eu agradeço o que gosta de mim, o que continua falando comigo, e agradeço o que não fala mais comigo. Porque o que não fala mais comigo é aquele que geralmente não tá rezando a minha cartilha, não tá andando de acordo com o que eu ensinei. Então eu não me preocupo quanto a isso, a minha consciência fica limpa. Então eu agradeço pela passagem dele na minha vida. E sei que um dia isso também volta para ele. Ele vai falar assim, isso daqui está acontecendo e a minha professora falou que ia acontecer, né? A gente não é o dono do saber. Mas o professor, pai e mãe, quando fala as coisas, a gente tem que ficar atento. Grande parte do que professor, pai e mãe fala é pro bem e acaba acontecendo, porque a gente já viveu antes dessa molecada. A gente também já cometeu erros, então a gente sabe qual é o caminho que vai evitar um pouco de dor, né? Bom, enfim, então a gente vê que as pessoas, as coisas que nós temos, materiais, os nossos sentimentos, o amor que a gente tem por Deus, por Jesus, tudo é motivo de agradecimento, tudo. Depois que eu cheguei hoje, eu fui para Igaratá. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz quando eu abri o portão, obrigada, Senhor, por eu ter visto uma paisagem linda, eu ter sentido um cheiro diferente de mato, eu ter ouvido o cantar dos pássaros, o nadar dos peixinhos, por eu ter ouvido a correnteza de um rio, por eu ter cheirado flores diferentes. E abri a porta da minha casa e falei, obrigada, Senhor, porque eu voltei para minha casa. Fruto do meu trabalho. Obrigada por eu ter podido trabalhar a vida toda e hoje poder descansar, aprendendo ainda mais coisas, vendo coisas maravilhosas e sentindo essa emoção tão forte do dever bem cumprido. Porque quando a gente não tem o dever bem cumprido, essas coisas não vão acontecer. A gente vai continuar, né, penando. E eu tenho tanto a agradecer porque eu não peno tanto. Eu tenho coisas perrengues como todo mundo, mas eu não acho que são perrengues. Acho que são, como eu vi hoje, a represa gigante de Igaratá. Parece que aonde eu estava toda circundada por água. Enorme, gigante aquela represa, eu nunca tinha visto coisa igual. Linda. A estrada todinha que eu andei, a represa em volta da estrada. De um lado a represa, do outro lado da rua, filetes de rios. Mas filetes, né? Que a gente via nascente lá no alto, vários. Eles andavam paralelo um com o outro, vindo do alto da montanha, e eles se encontravam ali na parte mais baixa, formando um rio maior e desaguando na represa. Aí eu fiquei imaginando tudo aquilo ali
como a parte espiritual, né? Nós nascemos de Deus. Deus é o nosso Criador. É lá na nascente daquele rio. Cada um escolhe um caminho. Como eu vi, cada filete de rio escolheu um caminho no alto da montanha até chegar lá embaixo, aonde todos tiveram que se reencontrar. Então, não que a gente seja espíritos que vão se juntar, mas nós vamos se reencontrar. Isso é fato. Porque nós nascemos do mesmo Pai, nós somos irmãos perante o mesmo Pai. Então, por mais caminhos tortos, e eu vi rios com caminhos extremamente tortos, vai chegar uma hora que um chega primeiro lá na represa, né? O outro chega depois, vai ter alguns que vão chegar juntos. Assim é a nossa vida. Vai ter alguns rios que vão caminhar lado a lado com a gente. E vai ter outros que vão ficar um pouco mais para trás, tem outros que vão estar na nossa frente. Mas no fim das contas, todos vão estar no mesmo lugar. E qual é o lugar para o espírito? É ser superior, é ser mais inteligente, é ter mais moral, é ser mais amoroso, ser mais dedicado. Quando chegar lá na reta final, todos vão ser a mesma coisa, espíritos melhores, espíritos mais puros. Ontem, inclusive, no livro dos espíritos eu estava estudando. De terça-feira eu faço o estudo do livro dos espíritos, mas faço só para mim. Não faço para o YouTube, não, para vocês, né? Ontem, inclusive, estava falando isso. Olha só, eu falo para vocês que um livro bate com o outro, né? Eu estava estudando as ordens de espíritos e ontem foi a progressão dos espíritos. Aí tá aqui. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Todo espírito nasceu simples e ignorante. Através do livre-arbítrio, uns vão desenvolver mais rápido, outros menos. Alguns vão querer ser mal por um bom e longo tempo, e outros vão querer ser bom um bom e longo tempo. Não tem criança na escola que começa bem e termina bem a faculdade, nunca deu problema? A mesma coisa são os espíritos. E tem aquele que começou mal e continua dando problema, e nem chega na faculdade, depois repete, depois ele quer fazer faculdade. Esse daí é um outro tipo de espírito, que através da sua liberdade, ele comete erros, ele fica na ignorância, mas o final dele vai ser o quê? Vai chegar na represa, como todos os outros rios. Então é incrível como na minha cabeça eu estava... Semana passada eu fui aliviar um pouquinho o estresse e fui fazer um passeio. No dia seguinte eu fiquei extremamente estressada por uma situação particular. E hoje eu fui passear para esvaziar o pote de novo. Aí vem uma lição maravilhosa como essa. Cada espírito é responsável por si. Os pais vão direcionar os filhos, mas não vão poder escolher a vida deles. Eles é que vão escolher. Alguns filhos vão estudar, vão caminhar e vão muito bem sozinhos. Outros vão ficar atropelados no meio do caminho, vão se atropelar, né? Não vão ficar atropelados, vão se atropelar, vão parar, vão ficar estagnados um pouquinho. Retroceder não retrocede, esse alívio eu já tenho. Mas vão ficar meio atrapalhadinho no meio do caminho, né? Sendo que podia ir para frente. Mas a escolha não é ir para frente. E a mãe, como é que fica nessa situação? O que ela ainda pode fazer? Quando se é adulto, mais nada. É escolha dele. Mas ainda assim você agradeça por essa experiência de ter sido mãe, mesmo que você não deu conta daquilo que você acha que deveria ser da sua conta, mas que agora já passa a ser a conta dele. No fim das contas, essa criatura vai chegar no mesmo lugar que você um dia. Não tenha pressa. É o que Jesus sempre fala. E aqui, nessa parte, ele fala assim, depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? O que vocês acham? Lógico, né? A gente tem o livre-arbítrio. Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Ninguém fica lá atrás o tempo todo.
Se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas vai ter que ser empurradinho aí até se desenvolver. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar no bem? Não pela fieira do mal, mas pela ignorância. De onde vêm as influências que exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo. Então, toda vez que aquele serzinho para no meio do caminho e o pensamento dele está negativo, ele busca influência, né? Toda essa história aqui que eu tô falando dessa parte é o item 7, Progressão dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Procurem para vocês verem. Vocês vão entender o porquê que isso aqui tem a ver com o que eu tô falando para vocês do Palavras de Vida Eterna. O que isso aqui tem a ver com gratidão? A progressão do espírito depende muito dele ser grato. Depende muito dele entender que ele sozinho não consegue fazer nada. Ele precisa de outras pessoas, ele precisa de um lápis para escrever, precisa de um óculos, às vezes, para enxergar, precisa de uma roupa para se compor. O espírito precisa entendimento da divindade para não andar com os espíritos inferiores. E quando você consegue abraçar tudo aquilo que você sente que é bom, agradeça. Seja grato. Quando as coisas não estão a seu favor, seja grato. É porque ia ser coisa pior ainda. Veio uma chuva, uma tempestade, levou o telhado, tá? Se não tivesse levado o telhado, talvez levaria a casa inteira. Agradeça que foi só o telhado. Ah, mas eu tô doente, não sara. É uma doença para o resto da vida. O que a doença está querendo te ensinar? Aprenda com ela aquilo que você precisa. Agradeça a doença, porque se não fosse ela, você não aprenderia. Então é isso. Para nossa evolução, nós precisamos entender que tudo e qualquer coisa que nós temos em volta, as pessoas, objetos, a moral, o sentimento, Deus, as sensações ruins, as boas, tudo fazem parte de um processo de progressão espiritual, onde ser grato é que faz toda a diferença. Então, vamos começar a ser grato. Está nas nossas mãos isso aí. Observe bem o que vocês têm e deixa de ficar pensando no que não tem. Não se culpe, às vezes, pelas escolhas dos outros. Olhe para você, o que você precisa. Julgue, condene você se precisar. Mas não os outros. Cada qual é responsável pela sua escolha. Mas o que alivia é saber que no final todos estaremos juntos.